Graça e paz, meus irmãos. Amém. Pode ser garrafinha mesmo? Pode ser. Obrigado. Estou acompanhado aqui da minha família. Está aqui comigo a minha esposa e a minha mãe. Minha mãe, fica de pé, Dona Maria. Fica de pé, Dona Carol. Minha mãe, Dona Maria, que come muitas casas aqui. A mãe é o pilar, né? A minha mãe sempre foi da minha casa. Que Deus te abençoe, obrigado por estar aqui. E minha linda esposa, que dia 6 completamos 11 anos de casados. Glória a Deus. E meu filho, que foi dar trabalho na escolinha, né? Que Deus abençoe, pode sentar. Muito obrigado, pastor Charles, e a sua casa, a sua família, por esse convite maravilhoso que eu recebi. Obrigado. E estou aqui também, eu quero citar alguns nomes de algumas pessoas que estão aqui, né, que vieram participar conosco. Primeiramente está aqui o Jacques e a Elaine, que já são membros dessa igreja, né, foram membros meus quando eu pastoreei no Padre Anchieta, né, e agora estão aqui sendo pastoreados por esse casal abençoadíssimo. E também do Padre Anchieta que eu pastoreei, tem aqueles meus amigos e obreiros fiéis que sempre honraram a mim e a minha casa. Eu aprendi que pastorear não é estar dentro de um prédio com pessoas te ouvindo, mas a pertencer a uma família que se uniu através da fé. Então, já faz 3 anos que eu já não pastorei uma igreja, mas eles continuaram a me honrar e a respeitar a unção que Deus derramou sobre a minha vida. E nós fizemos uma conexão de amizade, uma conexão de pastorado. Pude atendê-los, pude recebê-los na minha casa em Taubaté, para poder ajudá-los, né? Que eu morei lá durante 3 anos. Mas enfim, que Deus abençoe vocês, dê força a vocês, que continuem caminhando na fé, meu amigo Jacques. Deus abençoe cada um de vocês. Meus irmãos, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, o livro de Oséias. Quero aqui agradecer mais uma vez o pastor por esse convite. Me sinto muito honrado de estar nessa casa. Eu vim aqui com o pastor Gilmar, acho que foi em março que ele pregou aqui. Em fevereiro, eu vim com ele aqui. Eu falei, meu Deus, que igreja abençoada. A galera vindo junto, louvando, adorando o Senhor. Quero que vocês saibam que vocês são contagiantes, viu? Eu gostei da parte do church ali. Peniel! Pô, esse negócio eu gostei muito. Achei assim de um nível ótimo, né? Eu gostei muito. Congrego agora na Lagoinha, lá em Valinhos, né? Pastor Thales, um homem de Deus. Estou congregando lá agora. Vamos lá, eu quero falar com vocês aqui um pouco no livro de Oséias, livro do profeta Oséias, o profeta menor. O que Deus fala através do livro de Oséias é um livro de muita restauração, de arrependimento, de volta ao contato com o Senhor. Nos tempos de Oséias foi um dos maiores, se não o maior tempo de idolatria a Israel. Oséias foi o único profeta que não precisou falar o que Deus queria. Ele foi a própria mensagem. Deus mandou que Oséias se casasse com uma prostituta para simbolizar a relação de Israel com Deus. Diferentemente dos profetas que alertavam, dos profetas que falavam e profetizavam, Oséias sofreu na pele aquilo que Deus sofria em relação ao teu povo. Deus com Oséias, Deus com Israel nesse tempo faz uma analogia de um casamento. Então Oséias tomou uma esposa adúltera e iniciou um casamento. Ele pagou por Gomer, ele amou a Gomer, mesmo que Gomer ainda assim o abandonou e se prostituía. Porque a idolatria nada mais é do que uma prostituição espiritual. E quando nós falamos de idolatria, não estamos falando daquela imagem que você pensou agora. Idolatria é
colocar o filho à frente de Deus, o marido à frente de Deus, o carro à frente de Deus, porque Deus é o único que não aceita segundo lugar. Tudo aquilo que compete o trono do nosso coração é idolatria. Tudo que compete o trono do nosso coração é prostituição. Então, quando nós falamos do livro de Oséias, é um convite ao deserto. Esse é o tema da minha mensagem. Deus te convida hoje, porque ao contrário do que muitos pensam, o deserto é o lugar mais silencioso, onde a voz de Deus mais ecoa ao nosso coração. Então não fique triste você estar neste lugar hoje, de deserto. Foi o Senhor quem te convidou para falar ao teu coração, para falar contigo, para falar coisas que você até hoje nunca conseguiu ouvir. Porque desde o começo do culto eu pude sentir a presença do Senhor palpável neste lugar. E eu quero declarar já neste início que Deus vai falar ao teu coração. Deus vai curar o teu coração. Deus vai fazer contigo coisas grandiosas. Não é hoje não é ontem, não é amanhã. Deus vai continuar fazendo aquilo que Ele já prometeu a fazer a você. E tudo aquilo que Deus planejou há de se cumprir em nome de Jesus. Oséias capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 13 ao 17. Depois eu quero ler Oséias 6, 1 e 3. Vamos lá? Oséias 2, versículo 13. Diz assim: castigá-la-ei pelos dias do Baalins, nos quais lhes queimou incenso, e se adornou com as suas arrecadas e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que eu atrairei e levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obséqua quando nos dias da sua mocidade, e como nos dias que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. Posso ouvir um amém? Pula algumas folhinhas, vai para o capítulo 6. Versículo 1. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a sarará. Depois de 2 dias nos revigorará, e ao terceiro dia nos levantará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva e a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Posso ouvir um amém? Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por estar no púlpito, e o meu respeito é máximo por estar nesse lugar. Que o Senhor conduza essa mensagem, que o Senhor fale aos corações, que o Senhor me ajude, ó Pai, a transmitir aquilo que o Senhor quer falar com o teu povo. Amém e amém. O livro do profeta Oséias revela um Deus que ama com zelo incansável, mesmo diante da infidelidade do seu povo. Deus denuncia, fere, disciplina, mas também atrai, cura e restaura. Nunca se preocupe com a disciplina, se preocupe com a falta dela. Nunca se vimos um tempo onde a igreja brasileira se incha, mas desrespeita o púlpito e o altar. Eu por 3 anos sentei em várias mesas de pessoas até famosas do meio gospel, e eu quase desisti do púlpito,
de tanta mentira, de tanta idolatria, de tanta prostituição que se sai da boca dessas pessoas. Deus, assim como nos dias de Oséias, hoje, se tem um povo que se clama por respostas, por bênçãos, por novidades, mas que recua do relacionamento sincero, mas que recua de um amor que brada para abraçar você e a tua casa. Talvez hoje você não vai ouvir uma declaração de bênção, você não vai ouvir algo positivo acerca que você receba, mas o que Deus vai falar hoje na mensagem é: arrependa-se. O arrependimento é o primeiro passo para um relacionamento. E o relacionamento, ele faz com que você se aproxime e abandone os ídolos do seu coração. Todos eles. Em alguns tópicos eu quero falar com você. Primeiro, a denúncia da infidelidade. No versículo 13: castigá-la-ei pelos dias de Baalins, nos quais lhe queimou incenso, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Diferentemente do que se pensa sobre um profeta, a função de um profeta é mais alertar do que dizer um futuro próximo. A profecia, ela não tem uma função somente futurística, mas de alerta, de um chamamento para uma vida reta e sincera. Hoje se confunde, se buscam profetas para serem revelados, se buscam profetas, e nada contra, eu sei que Deus levanta e existe, amém? Estou falando daquilo que nós buscamos, para serem revelados, para serem buscados naquilo, mas mesmo que esse dom exista, Deus procura pessoas que o buscam em espírito e em verdade. O que ecoa, eu gosto muito de um texto que diz, está fora daqui desse contexto, mas agora me lembrei, de quando Jesus faz menção de uma parábola, que subiu dois homens ao templo, um fariseu e um publicano. O fariseu subia e dizia nas suas palavras: Senhor, eis que eu dou o dízimo e jejuo 2 vezes por semana, não sou como esses publicanos pecadores. E a Bíblia diz que Jesus falou assim: e subiu um publicano que dizia, e não ousava levantar os olhos para o céu, mas dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não sou digno nem de olhar para os céus. Jesus disse assim: em verdade eu vos digo, que quem subiu justificado foi o publicano. Por que está dizendo isso, pastor? Porque mais vale uma palavra sincera do que um poema com mentiras. Mais vale uma palavra sincera de quem você é e do que você carrega, do que 1000 mentiras. Mais vale você ser sincero consigo mesmo e aceitar o momento da vida, entender que a vida mudou e que é necessário você avançar, do que não acreditar que Deus possa fazer algo novo na tua vida. A primeira coisa que Deus faz é um alerta. É um alerta. O povo tratou a idolatria com zelo, adornando-se para os ídolos e oferecendo culto sincero, mas ao Deus errado. John Bevere vai dizer algo interessante: a idolatria não é apenas adorar imagens, é colocar qualquer coisa no lugar que pertence a Deus. Qualquer coisa. Qualquer coisa que no lugar que pertence ao Senhor, você colocou, é idolatria. Nós colocamos, é idolatria. Segundo, o amor que atrai ao deserto. Isso aqui é lindo. Um homem em casa, um homem em paz, mas com um chamado profético. Deus fala: vai, case-se com uma mulher de prostituição, e tenha filhos com ela, esteja com ela. Eu quero mostrar para Israel aquilo que eu sinto. Igreja do Senhor,
O Senhor sente saudade da tua verdadeira adoração. Eu não estou falando de quando você levanta a mão e canta, porque a primeira palavra de adoração citada na Bíblia foi quando Abraão subiu com o filho e disse assim: eu e o menino subiremos, adoraremos e retornaremos. Adoração tem mais a ver com entrega do que com fala, tem mais a ver com posicionamento do que questionamentos. Talvez estou falando aqui com crentes novos e com crentes antigos, dessa casa ou de outra. E Deus está falando contigo: onde está o teu primeiro amor? Por que abandonou desse jeito? Vinde e voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida, mas Ele também vai curar a ferida. Nada sai da permissão do Senhor, nada sai do controle deste Deus. Por isso retorne aos caminhos desse Deus. Mas eu estou na igreja, não tem problema, estar na igreja é ótimo, mas não é uma indicativa de vida com Deus. Estar na igreja é ótimo porque uma palavra vai te atingir, alguém vai te atingir você. Eu sei que aqui é uma igreja família, que ninguém aqui anda sozinho, amém? Eu sei disso. Mas retorne a esse Deus. Eu falo de alguém cujo Deus, presta atenção nisso, Deus fez isso. Eu vivia rodeado de amigos, rodeado de pessoas. Quando eu me posicionei contra algo errado, voltaram as costas para mim, me ignoraram. Eu tomei uma decisão de sair da cidade, eu e minha esposa. Eu fiquei durante 3 anos fora, em outra cidade, e nenhum daqueles amigos que eu achava que era meu amigo falou comigo. Nenhum deles. Só que eu disse uma coisa aqui pro pastor Jales aqui em cima. Eu falei: pastor, o tempo que eu estive em Taubaté foi o tempo que Deus me ensinou a ser marido de verdade. Porque eu saí um menino e voltei um homem. Porque o deserto, meu amigo, você escuta a voz do Senhor nitidamente. Porque Deus, escuta o que eu vou falar, Deus não compete com nada, ok? Deus não entra em nenhuma briga. Se tu continua achando que Deus vai brigar com o que você quer, com o que você deseja, Deus fala ao silêncio. Deus falou com Samuel na madrugada, quando o profeta do fogo, chamado Elias, esperava Deus falar num redemoinho, num terremoto, ouviu-se numa caverna uma voz mansa e suave. Deus te levou ao deserto, privilegiado és tu. Ele está falando no teu coração. Deus está falando aí, ó. Vinde e voltemos ao Senhor. Porque Ele nos despedaçou. Foi Ele que permitiu, viu, a porta do emprego fechar, o relacionamento acabar, o carro bater, a sepultura descer. Foi Ele que permitiu, viu, os negócios acabarem, a empresa fechar, os amigos sumirem e a solidão bater a porta. Eu o levarei ao deserto e falarei ao coração. Porque Deus não fala como o homem fala. O homem fala por aquilo que ele aprendeu. E todo homem que julga, ele julga pelo que ele aprendeu. Todo homem que fala, ele fala por aquilo que ele aprendeu. Deus fala pela tua essência.
porque de todos os atributos de Deus, porque Deus faz justiça, porque Deus faz juízo, mas Deus é amor, Ele é a personificação do amor, porque Ele habitou entre nós, tabernaculou entre nós, Ele foi homem, como Jó na tua angústia disseste, se tu foste homem e andasse na terra, saberia o que eu passei. Então Deus fala para ele assim: tá certo, Jó, eu vou descer na terra, o meu nome é Jesus de Nazaré, eu sei tudo que você passa, eu vivi tudo que você viveu, mas eu não andei em pecado sobre a terra. Ei, Deus está falando aqui essa noite: volte ao Senhor. Infelizmente, pastor Charles, nós temos pessoas que são tão emocionais que qualquer briga na igreja, de um grupo, de um local, ele sai e não entende que aquilo é preparação de crescimento, que Deus, quando Ele fala ao coração, Ele atrai para o isolamento, Ele atrai para um deserto. O amor que atrai ao deserto. Portanto, eis que eu atrairei e levarei para o deserto, ele falarei ao coração. Eu fiz alguns subtópicos sobre esse versículo. Portanto, eis que eu atrairei. Foi Ele quem fez, ok? Foi Deus quem fez. Mas Deus faz isso? Faz. Se você crê que Ele é soberano, alguém acredita nisso aqui? Foi Ele. Eis que eu atrairei. Por quê? Porque como um pai que ama, não isola, mas atrai. Então entenda que o próprio Espírito que conduziu Jesus ao deserto também vai cuidar de você, porque Ele está neste local. Apesar da infidelidade de Israel, Deus não abandona, mas atrai com amor. O termo atrair aqui transmite uma ação deliberada, íntima e graciosa. Atrair. Deus está atraindo porque Ele te ama. Deus está atraindo porque Ele cuida. Deus está atraindo porque Ele tem misericórdia. A linguagem remete a um esposo apaixonado que busca reconquistar a tua amada, que atrai. E levarei para o deserto. O deserto na Bíblia é lugar de solidão, dependência e transformação. Deus nos tira das distrações, dos ruídos e da idolatria para trabalhar no nosso interior. Sim ou não? Porque como que Deus vai falar? Sempre os gordinhos merecem um trem desse aqui, né? Sempre quando Deus vai falar, Deus não fala no meio da ansiedade. Deus não fala em meio a um monte de mensagem, a um monte de preocupação. Não. Deus fala com ternura e amor. Toda nova etapa da vida, ela vai trazer a você também novos desafios. E não tem como se capacitar para tudo aquilo que a gente vai viver, sim ou não? Tem como, hein? Você pode ter 1000 cursos de casamento, você vai aprender o que é casamento quando você casar, meu amigo. Você pode ter 1000 cursos de pastor, você vai ser pastor quando você pastorear. Mesmo assim, tem muito que aprender. Não é, vocês não? Deus de graça. Deus nos tira das distrações. É um lugar onde não há recursos humanos. Isso aqui é lindo. É só Ele e basta. Não há remédio que te cure. Não há fala humana. Não há diagnóstico. É só Ele. O deserto é onde os recursos se esvão. Não há quem recorrer. Só Ele. Deus está te convidando hoje para este lugar de um novo concerto.
este lugar de uma nova intensidade de adoração. Israel foi formado no deserto, lembra disso? O povo foi provado ali e aprendeu a depender de Deus. Deus tira Israel do Egito e forma um povo no deserto, e ensina um povo no deserto, fala com o povo no deserto. O deserto não é onde Deus te abandona, é onde Ele te reconstrói. Aleluia. Terceiro subtópico desse versículo: e lhe falarei ao coração. Após atrair e isolar, Deus fala com amor e com ternura. Qual é o processo que você está? Qual é o tempo que você está? Deus está falando contigo. Abre o seu coração para isso. Foi Ele quem permitiu todas as coisas. Foi Ele quem fez todas as coisas. Em hebraico, a aproximação é intimidade profunda, falaria o coração. Deus não apenas fala ao coração, mas dentro do coração. Não é como eu estou falando aqui com meu amigo. Seu nome? Edmar? Como? Edmar? Meu Deus. Edberto? Desculpa, Edberto. Não é como eu estou falando com Edberto. Deus não fala assim. Deus fala dentro. Coisas que só o Edberto sabe. Coisas que só o Edberto sente. Coisas que só o Edberto está passando. Escuta o que eu vou dizer. Nem marido e esposa sabem. O que eu estou falando aqui, espero que você me entenda. Estou falando de segredo, de pecado, pelo amor de Deus. Estou falando de um lugar tão íntimo, tão profundo, que só Deus sabe, que talvez nem você saiba. É possível isso? É possível isso. Um lugar lá dentro, que está tão escondido, por várias camadas de dor, de ansiedade, de preocupação, de perdas. Mas Ele vai lá dentro e cavoca tudo lá dentro, para que você saia daqui dessa noite curado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Para que Ele entre no teu coração. Você pode fechar os seus olhos por um minuto só. Para que Ele entre no teu coração e fale a Ele. Para que não Deus simplesmente, você está escutando aqui uma mensagem de alguém, não é sobre isso. É sobre um Deus que invade um local, está falando aí dentro como ninguém nunca falou. Vinde e tornemos ao Senhor. É sobre isso. É sobre o Deus que fala com intimidade. Essa fala de Deus, ela cura, ela renova, ela transforma. A restauração do gozo e da esperança. E lhe darei o vale de Acor por porta de esperança. Olha o que diz o versículo 15. E lhe darei o vale de Acor por porta de esperança. O vale de Acor significa perturbação. Olha que coisa interessante, presta atenção aqui. O vale de Acor significa perturbação. Local de Juiz, do livro de Juízes, capítulo 7. Desculpa, de Josué, capítulo 7. Lembra quando Acã, ele tomou uma capa babilônia, algumas peças de prata da cidade de Jericó? Ele foi descoberto por Josué, que Deus revelou. Eles perderam uma batalha por causa daquilo, perderam para Ai. E ali, a palavra vai dizer que no vale de Acor, Deus manda apedrejar Acã e toda a tua família. E Acor significa perturbação. Aí o texto de Osés vai dizer assim: e do vale de Acor, do lugar da perturbação, uma porta de esperança. Eu ouvi uma frase de um pastor chamado Jackson Antônio, que ele falou assim: quem tem esperança atrai oportunidades.
Continue com esperança, que o telefone vai tocar, a porta vai se abrir, que Deus vai usar alguém para lembrar de você, do teu nome. Continue com a esperança, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à destruição, mesmo que o que eu estou dizendo para você não faça sentido algum. Continue com esperança. Deus é um Deus que, se não tiver porta, Ele faz uma porta, abre para você entrar, porque Ele é um Deus de amor e de ternura. É isso que eu estou dizendo para você, que do vale da destruição, que do vale da perturbação, Deus fala com quem tem esperança. Vai dar certo, meu irmão. Deus vai te curar. Mas você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei, mas Deus sabe. E Ele pode curar você. Ele pode transformar você. Aleluia. Referência ao Êxodo, dias da mocidade, quando subiu do Egito. O texto está dizendo sobre isso, novo começo. John Bevere vai dizer, eu gosto muito de John Bevere, Deus transforma o lugar de vergonha no ponto de partida do propósito. Isto é, mesmo que este lugar te machucou muito, doeu muito, é a partir dali que nasce um propósito dentro do teu coração, que nasce algo gigantesco no teu coração. Sempre o que Deus te dá, o que Deus fez por você, não é para ter um fim em si mesmo, é para que você abençoe outras pessoas, é para que você faça com outras pessoas, para que você seja abençoado e abençoe mais pessoas. O caminho para o fim, a aliança restaurada, do falso para o verdadeiro. Oséias 2, 16, 17. Olha que legal. Tu me chamarás meu marido, Deus falando, e não mais me chamarás meu Baal. Isto é, um falso Deus que você adora por não o conhecê-lo de verdade. Deus está falando com Israel, o povo da lei, o povo da arca da aliança, do templo de Salomão, o Deus que viu tudo que viu. Desculpa, o povo que viu tudo que viu. Então Deus está falando assim: você acha que está me chamando, mas está chamando outro Deus. Por quê? Porque o coração continua com iniquidade, a mentira reina, e Deus não habita onde tem iniquidade. O que significa iniquidade, pastor? O pecado programado e contínuo, diferente de pecado, que vai significar acidente. Você fez porque você é um ser caído. Eu faço porque eu sou um ser caído, mas eu não programo fazer. Deus está falando com pessoas aqui. Volte ao Senhor, retorne ao Senhor. Aleluia. Deus quer intimidade verdadeira, relacionamento e não religião. Deus não está nem aí para os evangélicos. Deus está aí para quem quer intimidade. Paul Washer vai dizer algo interessante: Deus não quer apenas a tua obediência, Ele quer o teu coração. A aliança não é contrato, é relacionamento. Não é um contrato como você faz com um homem. O chamado ao retorno, arrependido. Oséias 6. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Quando você entende isso, escuta aqui. Quando você entende a soberania de Deus, que entende que foi Ele quem fez, você tem paz e não ódio desse Deus. Porque se foi Ele quem fez, Ele também cura. A pior coisa que o ser humano pode ter é uma palavra chamada culpa. Escuta o que eu vou dizer a você. Em Salmo 32, se não me falha a memória, Davi disse assim: enquanto eu encobri o meu pecado, os meus ossos desfaleceram. Do dia em que se deitou com Batseba, que ela engravidou e que ele mandou matar Urias, e que o pai de Batseba também morre, aproximadamente 9 meses, 10 meses, Davi disse que os ossos dele adoeceram literalmente, porque a culpa
faz isso. A pessoa que anda culpada, ela adoece. Ela vai morrendo aos poucos. Mas aí o texto vai dizer: mas quando eu confessei e deixei, houve misericórdia e cura. Estou falando da culpa. Agora eu quero falar sobre aquilo que você não tem culpa, sobre aquilo que acontece que não está no teu poder. Voltemos ao Senhor, porque foi Ele quem nos despedaçou, mas Ele também vai curar. Fez a ferida e a sarará, porque Ele é o nosso Deus, porque Ele é Deus soberano sobre todas as coisas, porque é Ele quem comanda todas as coisas. Eu gosto muito de falar sobre Jó. Semana passada eu preguei sobre isso, que não é o caso hoje, mas para você entender. Jó, ele vai ter uma longa conversa com os amigos do capítulo 6 até o 28. No capítulo 33 até o 38 entra um outro amigo, eles tentando falar para Jó assim: você pecou, tem pecado escondido, porque você pecou, está sofrendo tudo isso. Aí Jó está dizendo assim: eu não pequei, eu não tenho culpa disso, eu quero que Deus faça um tribunal, Ele seja o juiz e julgue a minha causa. Jó começa a falar com Deus em várias ocasiões. E aí no capítulo 38, lê na tua casa depois, Deus vai falar com Jó. E ele fala assim: cinja o teu lombo e sente-se como um simples homem, porque eu vou falar. Aonde você estava quando eu fundei a terra, Jó? Por acaso você sabe quem deu força ao cavalo? Você sabe onde está a fonte dos mares? Jó, por acaso você sabe o nome das estrelas? Ó Jó, sabe quem deu limite às águas? Você não sabe nada, Jó. Aí no capítulo 42, versículo 1 e 2, Jó vai dizer assim: a verdade é que eu só te conhecia por ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Uma experiência com Deus vai marcar toda a tua vida. Uma experiência sincera, e Deus está falando: você não é culpado, você não tem culpa do que aconteceu, daquilo que veio até a tua casa. Eu que vou curar, eu que vou sarar todas as suas feridas. Deus está dizendo hoje: o Deus da cura, o Jeová Rafá, Ele está nessa casa curando feridas do passado, antiga. Deus é um Deus que cura, Deus é um Deus que ama, Deus é um Deus que restaura. Deus restaura, Deus cura. Vinde, voltemos ao Senhor. Deus fere como um cirurgião, com precisão e amor. Deus não fere como um homem fere. O homem fere para matar, um cirurgião abre, mas ele abre para curar. Deus fere com amor. Deus fere como alguém que chama. Porque se Deus não fizesse isso, você não teria mais atenção voltada a Ele. Você não conseguiria mais. Estaria tão perdido, tão longe, que se isso não acontecesse, você abandonaria o Senhor e toda a tua casa. Quando Deus fere, dói muito. Quando Deus fere, dói demais. Mas Ele mesmo cura. Não é lindo saber disso? É Ele quem cura. Eu gosto de falar muito, pastor Charles, do exílio babilônico. Deus feriu, mas não abandonou. Ele preparou a cura. Durante os 70 anos, a Bíblia vai dizer, no livro do profeta Jeremias, que foi ele quem fez Nabucodonosor, foi ele quem fez os babilônicos levar o povo cativo. Faz algum sentido? Mas pela primeira vez na história, o povo de Israel, depois do exílio, deixou de ser idólatra. Eles continuam com outros pecados, com outros erros, mas a idolatria pós-exílio não aconteceu mais em massa. Claro que localmente aconteceu, mas em massa não aconteceu mais. Pastor, por que você está falando isso? Porque se não fosse a Babilônia, Israel continuaria
a ser um povo idólatra. O exílio dói, mas é necessário. A porta fechada dói, mas é necessário. A perda do emprego dói. Os bens materiais, quando são perdidos, dói. Mas é o Senhor que cura. É o Senhor que cura. Jeremias 29:11. Pensamentos de paz para vos dar o fim que esperais. O cativeiro foi o laboratório da restauração. O exílio não é abandono, é processo. A mão que te feriu é a única mão que pode te curar. No caso, o nosso Senhor. 6 e último. Restauração progressiva e viva. Ela vai acontecendo um dia após o outro. Gosto muito de pensar nisso como um tempo. Devagarinho tu vai melhorar. As coisas devagarinho vão começar a dar certo. Alguém crê nisso? Alguém tem? Eu quero ouvir um amém bem forte. Alguém tem esperança que devagarinho as coisas vão dar certo? Que nada mais do que um dia nascendo de novo, para que Deus nos dê uma nova oportunidade. O sol da justiça vai brilhar amanhã. Você pode olhar para alguém e dizer assim: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ei, meu irmão, se encha de esperança, porque é Ele quem feriu e é Ele quem cura. É sobre isso. Aleluia. O versículo ainda vai dar uma palavra, uma ideia messiânica. Depois de 2 dias nos dará vida, ao 3º dia nos ressuscitará. João 11:25. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Promessa de vida nova, ressurreição e intimidade. A chuva serôdia que ele promete no versículo 3 e 4. Chuva temporã, início, plantio. Chuva serôdia, fim, colheita. Representa a frutificação madura e avivamento completo. Escuta isso aqui. Quando se fala de chuva serôdia ou serôdia, está falando de algo a mais. Vou te explicar. Todo produtor, ele espera um período de chuva. Ele espera que naquele determinado tempo, daquele plantio que ele fez, ele plantou manga, ele vai esperar que dezembro e janeiro saia manga. Sim ou não? Então, o que é a chuva serôdia? A chuva serôdia nada mais é do que uma surpresa. Ele vai colher num período que ele não espera colher. Esse Deus está dizendo que ele feriu, que ele machucou, atraiu ao deserto, falou no coração, mas quando ele curar, ele vai dar chuva serôdia. Mas quando ele curar, ele vai dar um período de fertilidade. Onde você colocar as mãos vai acontecer. O lugar que você pisar será teu. Aquilo que você falar vai acontecer. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que dessa casa sairão pastores abençoados para tomar conta da cidade de Sumaré e vizinhas. Eu quero declarar profeticamente que desta casa sairão mulheres e homens de Deus determinados a saquear o inferno e povoar o reino do céu. Alguém está comigo aqui? Porque a bênção dele não é o que esperamos, é muito mais, é muito maior. O que ele prometeu é muito maior. Eu não estou falando só de bens materiais. Estou falando de um Deus que invade um ser e cura, que você vive com paz, porque a paz que excede todo entendimento está aqui nessa noite. A chuva serôdia aponta para o mover de Deus no tempo da maturidade. Ela não vem para plantar, mas para frutificar. Deus promete fazer você florescer para a colheita eterna.
E eu concluo dizendo: o Deus de Oséias denuncia com zelo, fere com propósito, atrai com amor, restaura com esperança, renova a aliança, derrama chuva sobre o quebrantado. Você está disposto a voltar ao deserto para ouvir a voz de Deus? Está pronto para permitir que Ele cure e que Ele mesmo feriu? Está desejando uma grande chuva serode? Este é o teu momento. Que Deus quer falar ao teu coração. Eu sei que você não tem dúvida disso. Mas tem um texto em Daniel capítulo 2 versículo 9 que diz assim: é Ele quem muda os tempos e as estações. A vida mudou. Comporte-se como a tua vida é. A vida mudou. Você não é mais quem você era. Você perdeu o que você tinha. Algo muito ruim aconteceu. A partir de agora se comporte neste momento. Porque se você não fizer isso, a gratidão nunca vai chegar ao teu coração. Conheço pessoas que perdeu um monte de coisa e continua vivendo como se tivesse uma vida financeira igual. Então ele vive quebrado para mostrar às pessoas. Ele não entendeu que a vida mudou, pastor, e que a vida pode mudar. Porque o ser humano está aqui. A maioria de nós, a grande maioria devastadora, vai ter uma vida comum, com um salário apertado, com as coisas dando certo um dia, dando errado no outro, e está tudo bem. O que nós não podemos esquecer é que essa vida é um rito de passagem. Que a esperança do crente não é um carro zero. Que a esperança do crente não é uma casa nova, mas é a trombeta do Senhor. A esperança do crente não é um casamento bem sucedido, mesmo que seja promessa. A esperança do crente não é você ter boas notícias. A esperança do crente é ouvir: vinde bendito do meu Pai, entrai para o gozo eterno. A esperança do crente não é o diploma, não é o cargo, não é a empresa. A esperança do crente é ouvir: assentai-vos em vossos tronos. Ao que vencer, dar-lhe-ei a coroa da vida. A esperança do crente não é o púlpito. A esperança do músico não é o som. A esperança de um pastor não é estar aqui. A nossa esperança é estarmos juntos eternamente com o Senhor. A nossa esperança. Ei, deixa eu falar contigo que está sofrendo. Deixa eu falar contigo que está doendo aí. Vai passar, porque Ele disse que vai passar. Mas se não passar, Ele secará dos nossos olhos toda lágrima. Ele estará conosco e não haverá mais dor, nem angústia, nem tristeza. Esse dia está chegando, sim. Eu não tenho dúvida disso, em que o Senhor voltará e a tua igreja estará com Ele para sempre. De pé, por favor. A gente consegue louvar aquele hino, meu amigo, que eu te pedi? Eu sei que você não está trabalhando hoje, mas o amigo consegue, vocês conseguem? Está de folga hoje, né? Garotão está de folga hoje. Tem um louvor que Deus tem falado muito no meu coração esses dias. Muito, muito, muito. Ele tem sido o louvor que eu escuto nas minhas devocionais, nos momentos com Deus. Que chama Sublime. Eu queria que você nesse momento, escute bem o que eu vou dizer. Nós temos alguns minutos aqui. Eu queria que você nesse momento se desconectasse de todas as coisas e entendesse que essa mensagem, eu sei que, pastor, eu não consegui absorver tudo, é normal. Nenhum ser humano consegue absorver todas as coisas. O conhecimento, ele é gradativo. Mas guarda uma coisa que eu vou dizer a você. Guarda que
Ele que te levou ao deserto para falar ao teu coração, amém? E guarda que foi Ele que te curou, mas é Ele quem vai sarar. Desculpa, é Ele que feriu, mas é Ele quem vai curar. Repetindo, que eu errei aqui. Foi Ele quem atraiu você ao deserto, capítulo 2. E no capítulo 6, foi Ele que feriu e Ele vai sarar. Só que é algo que eles mesmos falam. O povo de Israel fala no versículo 1: vinde e tornemos ao Senhor. Retornar ao Senhor é um convite para quem já é crente, para quem já é líder, para quem já é voluntário, para quem já é pastor. Eu já era pastor quando Deus me chamou para ser crente de novo. Vinde e tornemos ao Senhor. Vamos lá? Aleluia. Feche teus olhos. Como Jesus, Diga para o Senhor. não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Aleluia. Jesus, Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há igual. diga para o Senhor. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. A tua presença é muito mais, Senhor. Presença É mais desejável do que o ouro. melhor que a vida é o teu amor maravilhoso. Tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável Do que o ouro, melhor que a vida é. Aleluia. Quem pode glorificar esse Deus nesse momento? Eu quero fazer um convite a você. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Eu quero orar por você que está se sentindo despedaçado por qualquer coisa. Com a permissão do pastor Charles, quero convidar você,
vir aqui à frente que eu quero orar contigo. Pastor, eu estou me sentindo muito angustiado, muito triste. Estou sentindo muito mal. Essa palavra foi comigo. Deus me levou para esse deserto aí que tu está falando. Eu estou nesse deserto aí que você falou, pastor. Eu não sei nem explicar o que eu estou sentindo. Está doendo tanto. Eu quero convidar você que tem 10, 15, 20 anos de igreja, tem cargo, você que é voluntário, Deus está te chamando de volta, Deus está chamando o teu coração de volta. Vinde, tornemos ao Senhor, vinde, voltemos ao Senhor. Vem aqui na frente. Você que está aí, você pode adorar, pode falar com o Senhor. Esse dia vai chegar. Eu sei que tem mais pessoas. Eu quero descer a orar. Eu sei que tem mais pessoas que Deus está falando contigo. Que alegria, enfim será. Ei, chegará esse dia! Chegará esse dia! Como espero o dia! Você pode adorar o Senhor, você pode fechar os teus olhos e adorar esse Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Vamos orar, vamos orar, vamos orar! Senhor, meu Deus e meu Pai. Que alegria, que será maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor maravilhoso. Diga para o Senhor, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor.
amém. Só igreja, só igreja. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Levanta tuas mãos, diga isso. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como espero um dia. Ele vem, ele vem. Que verei a face do meu amado. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o que a vida Rapidamente, escolhe 3, 4 pessoas, dê um abraço nessa pessoa e diga assim: o deserto não é o fim. É um convite de Deus para te trazer mais perto. O deserto não é o fim. É um convite de Deus para te trazer mais perto. Ele está te trazendo mais perto. Você vai ouvir a voz de Deus. Você vai ouvir a voz de Deus. Você vai ouvir a voz de Deus. alegria. Levanta as tuas mãos, diga obrigado, Jesus. Diga obrigado pela tua palavra. Obrigado por compreender que o deserto
não é o lugar para minha destruição. É um lugar para eu ouvir a sua voz e ser impulsionado a viver algo novo. Diga: Deus tem algo novo para mim. Diga: Deus tem eternidade para mim. Diga: em nome de Jesus, eu e minha casa ouviremos a voz do Senhor no deserto e seremos impulsionados a viver o propósito do Senhor. Dê um brado de júbilo, aplauda o nome do Senhor. Nós vamos ouvir a voz de Deus. Nós vamos ouvir a voz de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu Deus, eu vou ficar mimado desse jeito. Como eu fui ministrado de sexta-feira para cá e hoje, para consolidar. Como Deus fala, como Deus completa a obra. Você ouviu Deus falando? Deus ministrou no teu coração? Amém, glória a Deus. Obrigado, pastor Felipe. Amém. Está convidado a aparecer logo novamente, tá bom? Em nome de Jesus. Não vai escapar não. Nós vamos grudar em tu, rapaz. Amém? Que Deus continue derramando essa sensibilidade no teu coração, para ministrar o que Deus deseja. Amém? Em nome de Jesus. Pai, em paz o teu povo veio. Profetizamos, Pai, o retorno de cada um, debaixo do teu cuidado, da tua direção. Meu Pai, não importa o momento que o teu povo esteja passando, mas que seja, Senhor, uma semana que o teu povo possa ouvir a tua voz de uma forma mais nítida e clara, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amanhã, às 5 horas da manhã, estaremos aqui para ouvir a voz de Deus. Quinta-feira nós temos o nosso culto de ensino. Domingo, a ceia do Senhor. Amém? 9 horas da manhã. Teremos um café às 8, das 8 até umas 15 para as 9 aí, teremos um momento de comunhão. Amém? E depois o nosso culto de celebração. Que Deus abençoe, bom retorno, ótima semana. 1, 2, 3, glória a Jesus! Bom retorno.